Aleluia. Quantos aqui são apaixonados por Jesus? Digam amém. Quantos estão com preguiça hoje? Diga aleluia. Olha, aleluia. Aleluia. Está com preguiça. Você está amarrado, irmão. Essa preguiça. Antes da gente orar, fica aqui. Nós não oramos ainda. Eu falei para minha esposa, eu falei, Samara, tô com uma preguiça hoje. Aí eu falei, show preguiça. Hoje é o dia que o Senhor fez. Põe a mão no preguiçoso do seu lado aí, põe, pode pôr. Fala assim, ó, show preguiça. Se ele cair, a gente vai aí orar. Põe a mão do outro lado, irmão, do outro lado, vai assim, show preguiça. Isso, show preguiça. Show preguiça. Show. Agora, você que está sem preguiça, levanta a sua mão direita na direção dessas ofertas. Vamos abençoar essas sementes, as suas sementes. Pai, nós glorificamos ao Senhor. Bendizemos o teu santo nome. Obrigado porque o Senhor tem sido provedor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a tua igreja. E nós queremos pedir ao Senhor agora, que o Senhor faça multiplicar, numa proporção, meu Deus, como nós nunca imaginamos ou vivemos. Que o Senhor devolva em boa medida, sacudida e transbordante sobre a vida de todos. E que nós possamos sempre nos lembrar que o Senhor é Deus, que nunca está com a mão encolhida para nos abençoar. E nós te agradecemos e te aplaudimos em nome de Jesus. Dá um aplauso lindo para o Senhor. Glória a Deus. Sem preguiça, irmão. Nós estamos chegando no final do mês. Eu sei que não é fácil, nós somos vitoriosos, porque o Senhor nos fez assim. Antes de você tomar o seu lugar, nós tivemos uma reunião aqui esse mês dos empresários. Quem esteve aqui na reunião dos empresários? Levanta a mão, bem alto. Aí tem gente que veio e está com preguiça de levantar a mão. Mas nós estivemos aqui com quase 300 empresários. E eu quero dar uma notícia. Nós já conseguimos comprar 10 notebooks. Pode aplaudir o Senhor sem preguiça. 10 notebooks que nós vamos utilizar para dar aula. Olha para o irmão que está do seu lado, vê se ele tem a cara de alguém ignorante, tecnologicamente falando, virtualmente falando. Tem gente aqui que não sabe o que é Instagram, né? Não sabe o que é um e-mail, não sabe o que é Word, Excel, e nós vamos dar aula aqui, né, Enzo? Nós vamos dar aula aqui para você. Então olha aí para quem do seu lado e fala assim, ó, glória a Deus pela tua vida, empresário. Então os empresários já se manifestaram. Nós vamos comprar mais 15 esse mês. Então nós vamos ter uma sala com pelo menos 25 notebooks para a gente poder ensinar o povo a trabalhar. Aqui não é igreja de vagabundo, né? Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, aqui é a tua igreja. Então ou muda a sua cara, ou faça alguma coisa. Pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Que alegria nós estarmos aqui. Foi uma semana bastante intensa, com algumas notícias que nos pegaram de surpresa, mas em tudo nós devemos dar graça. Quem já esteve aqui no meio de um furacão? Não de forma literal, né? Não de forma real, mas de forma literal, né? Eu lembro uma vez que eu estava na Flórida e avisaram que ia ter um vendaval e eu resolvi sair. Falei, isso é coisa de americano, eles são todos exagerados. E eu lembro que nós fomos sair para dar uma voltinha, pois eu estava no meio do furacão, irmãos. Era telhado voando, era árvore caindo, é terrível. Mas de uma forma literal, estar no meio do furacão é estar no meio de um problema. Quem já teve problema alguma vez na vida aqui, levanta a mão. É o furacão. É um furacão, e quando você não vê a solução, aí parece que esse furacão ganha força. Pois nessa noite Deus te trouxe aqui, porque talvez você esteja no olho do furacão, ou talvez esteja tudo em paz, mas ninguém aqui está isento de passar por essa situação, de estar no meio de um furacão, no olho do furacão. Milagres em meio à tempestade
são as próprias revelações no olho de um furacão. Então quando Deus faz milagre no meio da tempestade, é Deus revelando algumas coisas, irmãos. E o pior problema é quando você vive uma tempestade, está no meio de um furacão e não reconhece. Ainda essa semana eu falei para a Samara, falei, amor, minha vida está muito calma. Essa vida de aposentado não está combinando comigo. Ela falou, lá vai você se meter. Eu falei, mas é assim, a vida do crente é assim. Quando tudo está bem, a gente tem que arrumar alguma coisa. Porque não dá para viver a calmaria, não dá. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, não queira viver na calmaria. Porque quando está tudo muito calmo, irmãos, é porque você não está incomodando o diabo. O diabo muitas vezes se levanta e faz da tua vida uma tempestade. E aí nós temos que dar graças a Deus, porque nós estamos incomodando o inferno. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele, você vai sair daqui hoje incomodando o inferno. Abra a tua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Vocês vão projetar aqui também para mim? Ótimo. Eles estão colocando só o cronômetro agora para eu não fugir, né? Tá bom. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, que diz o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, nós vamos atravessar para o outro lado. Diga outro lado. Fala mais alto, fala outro lado. Sem preguiça agora, fala outro lado. Nós vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E então se levantou um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse para o mar, aquieta-se, acalme-se. O vento então se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Será que a essa altura do campeonato vocês ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui, Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, bendizemos ao Senhor. Tem muita gente aqui hoje, no olho do furacão, passando por tormentas, em meio a uma grande tempestade. Pessoas aqui, e também pessoas que estão nos assistindo. Que o Senhor se revele a cada um deles, que o Senhor se mostre a cada um deles, e que o Senhor venha com perfeita bonança, para que o teu nome continue sendo glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Só quem crê diga amém. Irmãos, nem todo milagre é visível aos nossos olhos, sabia? A gente fica esperando milagres que a gente possa contemplar, que a gente possa ver, mas nem todos os milagres são visíveis aos nossos olhos. Mas todo milagre, diga todo milagre. Fala com fé, fala todo milagre. Com vontade, fala todo milagre. Todo milagre, irmãos, revela o coração de Deus. E também nós provamos a intensidade da nossa fé. Isso é notório. O amor de Deus se revela através de um milagre, mas também a intensidade da nossa fé para viver um milagre. O texto aqui do Evangelho de Marcos, capítulo 4, não está tratando apenas de um milagre que aconteceu sobre a natureza, mas na verdade aqui nós podemos ver um confronto. Houve um confronto aqui, um confronto espiritual dentro de um barco. Aqueles discípulos foram confrontados. Que tipo de confronto? Onde a fé dos discípulos foi colocada à prova. Tempestade, irmãos, vendaval, furacão, serve para testar a nossa fé. Pergunta para o irmão da sala, você tem muita fé ou pouca fé? E se você estiver no meio de uma tempestade agora, você vai desistir? Você vai parar de brincar? Não quer mais ser crente? Pois aqui dentro desse barco, houve um confronto.
onde a fé dos discípulos foi colocada à prova, e também mostrou ali um domínio absoluto de Jesus, que se revela dentro desse barco. No meio de uma tempestade, no olho do furacão, Jesus manifesta o poder dele, e todos têm que contemplar. Essa passagem aqui é um dos momentos mais simbólicos de uma caminhada cristã. Estar no barco onde Jesus está presente e ainda assim sentir medo. Quem aqui é apaixonado por Jesus de verdade, diga aleluia. E quantas vezes, mesmo sabendo que Jesus está contigo, você teve medo, desespero, apavorado? Pois é isso que essa passagem acaba retratando para mim e para você. John Piper, ele diz o seguinte, que a fé não é ausência de medo. Ter fé não é você não ter medo. É decisão de confiar. Fé é você tomar uma decisão para confiar, mesmo quando o mar está gritando ao seu redor, mesmo quando as coisas não estão funcionando como você gostaria, não estão acontecendo como você planejou. Isso é fé. Fé não é ausência de medo. Então pode olhar para o seu irmão e falar assim, pode ter medo, irmão, não tem problema, não tem problema. Eu preciso explicar um pouquinho para você aonde se deu esse episódio. Mar da Galileia. Mar da Galileia, conhecido como Mar da Galileia. Mas todos aqui sabemos que é um lago de água doce, não é de água salgada. Também conhecido como Lago de Genezaré ou Lago de Tiberíades, que fica ali na região da Galileia. A Bíblia nos dá a dimensão. Esse lago, ou esse mar, ele tem 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura, ou seja, ele é muito grande. Ele está a cerca de 213, 215 metros abaixo do nível do mar. Esse grande lago, ele é cercado por montanhas, o que facilita a formação de ventos impetuosos que ficam fustigando os barcos e que criam horrendas tempestades. E as tempestades que nós vemos que ocorreram aqui nesse Mar da Galileia eram muitas vezes comparados a grandes furacões, vendavais furiosos que nada para em pé. E no versículo 35 menciona que a travessia para o outro lado se deu ao anoitecer. Após um dia inteiro de muito trabalho, de intensos trabalhos de Jesus e seus discípulos, eles passaram o dia ministrando, ensinando, eles passaram o dia orando, fazendo milagres em nome de Jesus, curando enfermos, o dia inteiro. Quem aqui ora todo dia? Levanta a mão. Tudo anjo, tudo crente. Quem ora aqui 1 hora por dia, todo dia? Já diminuiu muito, né? Não vi nenhuma mão levantada. 2 horas, 3, 6 horas. Sabia que isso é a média de oração de um coreano? Aí a gente fica assim, poxa, Miguel me mandou hoje um vídeo da igreja, como que chama? Evangelho Pleno, em Seul, na Coreia. Mais de 1 milhão de membros da igreja. 1 milhão, irmãos. Mais de 1 milhão, a membresia da igreja. Eles têm o costume de orar 6 horas por dia. Orar 1 hora cansa, sim ou não? Vem aqui no centro de oração e ora meia hora para você ver. Cansa. Quem já expulsou demônio aqui em nome de Jesus? Cansa ou não cansa? Cansa muito. Orar por cura, cansa ou não cansa? Agora você imagina o que Jesus e os seus discípulos estavam fazendo durante o dia todo. Muita oração, muita intensidade, muita entrega, muita cura, muito milagre. Diga glória a Deus. Mas aqui nós vemos algo interessante. Jesus, o texto diz que Jesus estava dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Jesus estava exausto como o homem que era, mas cheio de autoridade, como Deus que ele era.
As duas realidades estavam inseridas aqui nesse contexto. Eles estavam indo, a Bíblia diz, para uma região conhecida como Decápolis. O que é Decápolis? Decápolis, uma região que concentra-se 10 cidades. Deca, 10, polis, cidade. Jesus estava indo para um outro lado. Ele estava de um lado do mar da Galileia, depois de um dia intenso de trabalho, e ele disse para os discípulos: agora nós vamos atravessar para o outro lado, nós vamos para Decápolis. E você vai entender, essa Decápolis era um território gentílico, o que mostra que para um milagre acontecer, ou melhor, um milagre maior acontecer, por vezes nós temos que passar por uma transição. Para toda vez que nós aumentarmos o nível do milagre que nós vamos receber, também aumenta o nível de transição. Jesus e os seus discípulos estavam de um lado do mar da Galileia, ensinando, ministrando cura, operando ali milagres em nome de Jesus. Eles estavam indo para um outro lado. Diga comigo, outro lado. Fala mais alto, fala outro lado. Sabe o que tinha do outro lado, irmãos? Do outro lado o nível aumentava. Não era só cura, não era só restauração, não era só orar, era libertação. O nível era maior. Quando o nível maior, quando aumenta o nível, também aumenta o nível de guerra. Eu quero começar dizendo para você, se você está no olho do furacão, se você está passando por tempestade, é porque tem bênçãos maravilhosas, gigantescas, milagres da parte de Deus, esperando você do outro lado. Só quem crê recebe, diga amém. Dá um aplauso lindo a Jesus. Não é à toa. Ninguém passa por tempestade ou está no meio de um furacão à toa. Só que nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, nem toda tempestade que nós experimentamos é por causa dos nossos erros, ok? Nem tudo aquilo que você está vivendo e não gostaria de estar vivendo é por conta dos seus erros, da sua irresponsabilidade. Às vezes é um sinal sim da transição que nós temos que passar. Talvez você que está vivendo essa tempestade seja a transição necessária, o processo necessário para que o grande milagre te alcance. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Verso 35: naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: nós vamos atravessar para o outro lado, para o outro lado. Esse lado aqui nós já trabalhamos, fomos intensos, agora nós vamos para o outro lado. Vamos para um outro lado. Não é simplesmente, quando Jesus disse vamos para o outro lado, não é simplesmente uma sugestão geográfica, não é simplesmente uma direção que Jesus está dando, mas é uma palavra profética, irmãos. É sobre isso que nós precisamos entender. Eu já ministrei uma palavra, se eu não me engano foi para a igreja, ou foi para os 12, que eu falava sobre o outro lado. O outro lado aqui não é só direção. O outro lado aqui nós podemos entender como uma palavra profética. Eles estavam atravessando por uma nova fase ministerial de Jesus. Eles estavam saindo do meio da multidão, e agora para enfrentar demônios. Eles passaram um tempo curando, ministrando, ensinando, mas agora iam subir de nível, iam expulsar demônios, iam fazer conquistas de territórios, libertação territorial. É outro nível, irmãos, é outro nível. Só que quando a gente sobe de nível das guerras, nós também subimos de nível nas bênçãos. É sobre isso que você precisa entender. Quem é raso tem o seu nível de bênção também do raso. Mas quem ousa subir de nível e enfrentar barreiras, dificuldades, problemas, tempestades maiores, também cresce na questão da bênção. Pergunta para quem está do seu lado: você é líder de célula? Quem é líder de célula que levanta a mão? Guerra.
muitas guerras muito mais intensas do que quem não é líder de célula. Mas todo nível de guerra que a gente suporta, que a gente aumenta, nós também somos acrescidos no nível de bênção na nossa direção. Pergunta para quem está do seu lado: quer bênção maior? Pergunta para o irmão do outro lado: quer milagres maiores? Responde para ele assim: ó, aceite o desafio. É sobre isso, irmãos. Quando Jesus fala nós vamos para o outro lado, vai subir de nível. Só que para subir o nível também aumenta o nível de guerra. E tem crente, tem muito crente que quer ficar na zona de conforto. Não mexe comigo, eu vou no culto 2 vezes por mês. Raso, super raso. Aí vai melhorando. Não, agora eu vou todo domingo para a igreja. Já melhorou, já está com a água na canela. Mas ainda é muito raso. Mas quando nós mergulhamos e nós decidimos pagar o preço, não tem medida para o nosso milagre, não tem limite para as bênçãos do Senhor. Só quem está me entendendo aqui, diga amém, dá um aplauso lindo a Jesus. Eu não sei se você percebeu, mas o Deus a quem nós servimos não é bobo. O Deus a quem nós servimos não é trouxa. Ele não dá nada de graça. Todas as bênçãos contidas na palavra têm uma condicional antes. Se você for, se você fizer, se, é condicional. Por quê? Porque Ele não é qualquer Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos nos aprofundar na chamada que o Senhor nos fez. Deus não te fez para ficar no raso. Deus te chamou para você mergulhar. Você pode dizer amém? Sabe por quê, irmãos? Quando a gente está muito no raso, a gente tem controle de tudo. Quando a gente está no raso, quem já foi para a praia, para Santos, pegar micose? É a cidade da pastora. Ela fica brava. Não é, lá é bom. Mas quando a gente vai para a praia, pode ser Santos. Quando a gente tem água nos pés, na canela, nós temos o controle, sim ou não? Tem o controle. Vem uma onda um pouquinho mais forte. Som, vai embora. Tô com medo, vai embora. Você dá conta. Aí quando você começa a se entregar mais, a água vem no joelho. Se vem uma onda mais forte, você já fala, opa, mas ainda você tem o controle. Quando a água alcança as partes baixas, quando bate por aqui, porque na minha altura é fácil, né? Mas quando ela chega aqui na cintura, você já começa a perder um pouco o controle. Agora, quando a água chega no seu peito, e vem uma onda mais forte, ou você mergulha, ou você pede socorro e fica desesperado. Eu estava pensando nessa ministração, eu lembrei do Neto. Nós éramos jovenzinhos, nós estávamos na praia. E ele resolveu se lançar ali nas mãos do Senhor. Eu não sei se ele queria morrer, ou se ele queria ver um milagre. Mas o que eu sei é que em frações de segundos eu não vi mais o Neto. Ele submergiu, porque ele estava com a água no peito, e ele não tinha mais o controle. Eu trouxe essa ilustração para dizer algo para você, irmãos. Deus não quer você no controle de nada, porque Ele já tem o controle de tudo. Então por que você está no raso? Porque no raso só dá micose, né, amor? Nas águas profundas não tem micose. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, vá para águas profundas, irmão. Se lance, para de ter o controle de tudo. Não é assim, pastor, mas e se vier um furacão? Fique tranquilo, Jesus está no barco. Pastor, mas se a tempestade virar contra mim e o vento começar a me fustigar, fica tranquilo, Jesus está no barco. O que você precisa entender é que por vezes
antes de um grande milagre, antes de uma grande bênção na nossa direção, virão sim pressões, virão tormentas, adversidades, virão tempestades. Mas é isso que o Senhor quer. É porque num momento como esse de tormenta, de tempestade, de furacão, a gente se lança, não tem o que fazer, e fala: Deus, o Senhor está no controle. Para de querer ter o controle de tudo, porque na verdade nós não temos o controle de nada. Você acha que hoje quem tem casa própria aqui? Levanta a mão. É sua mesmo? Aí tem crente que fala: não, é de Jesus. Ah tá, Jesus está mandando você entregar agora. Você tem certeza que a casa é sua? Porque basta um decreto aqui, ó, do governo, e fala assim: agora a casa não é mais de ninguém, é tudo do governo. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: você se lascou, e não é de verde e amarelo. Está entendendo? Nós não temos o controle. Nós achamos que temos, mas não temos o controle. O que o Senhor espera é que você entregue o controle para Ele. Só quem está me entendendo, diga amém. Dá um aplauso bem lindo para Jesus. Eu não sei se você percebeu, mas esse mês aqui nós começamos a ativar a sua fé. Todo começo de culto, está vendo como a gente não tem o controle de nada? Se eu tenho estilingue agora aqui, irmãos, eu não enxergo bem, mas é o Wallace que está lá, não é? Sabe quem é o Wallace? É o nosso Pericles Gospel. Te amo, viu? Mas tá ruim. Eu te amo pra caramba, mas continua ruim. E tá passando ao vivo. E eu perdi que eu ia falar. Parece que eu tô com a espada de Jedi na mão. Eu já não sei mais o que eu vou falar. Ai, o que eu te fiz? O que eu estava falando, amor? Todo esse mês, no início do culto, nós temos ativado a sua fé. Aí tem muito preguiçoso que não levanta o bumbum da cadeira para vir aqui. Vê se o irmão que está do seu lado já veio aqui alguma vez. Pergunta para ele: você já foi lá na frente alguma vez no começo do culto? Responde para ele agora. Não veio. Ou você está vivendo um marasmo total, que nem o diabo está preocupado contigo, ou você é preguiçoso. Ô Wallace, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Eu estou começando a ficar nervoso, mas de irritado. Diz que gritar passa raiva, não é, Karina? Pronto, passou. Nós temos tentado ativar a sua fé. E o que a pastora Samara disse aqui no começo do culto, muita gente no mês de julho experimentou um grande milagre na sua direção. Sabe por quê? Porque entregou o controle para Jesus. Não tem o controle mais, porque quando coisa ruim vem na sua direção, a gente perde o controle. Então não espere algo ruim acontecer, entrega logo o controle para Jesus. Se você está me entendendo, diga amém, dá um aplauso a Ele, vai, por favor. Hernandes Dias Lopes, um príncipe que ministra a palavra como poucos, que vai estar aqui em novembro, tem uma frase em um dos seus livros que diz o seguinte: toda vez que você recebe uma palavra de avanço, sabe o que é palavra de avanço? São as palavras que a gente emite aqui do altar. Essa semana será a melhor semana da sua vida. Esse mês você vai conquistar o que você nunca conquistou. Porque você vai abrir as portas. Palavras de avanço. São palavras proféticas. E Hernandes Dias Lopes diz que toda vez que você recebe uma palavra de avanço, prepare-se. Por quê?
porque o inferno se agita quando o céu libera uma direção. Então todas as vezes que você ouvir uma palavra na sua direção, se prepare, porque a tormenta vai chegar, a tempestade vai se levantar. Mas se eu fosse você, entregaria o controle para Jesus, para não ter problema. Dá mais um aplauso a Ele, em nome de Jesus. Olha, 2008 foi o ano mais difícil da minha vida e da minha esposa. Os anos que antecederam 2008 foram terríveis, irmãos. Terríveis. Muita tempestade, muito levante, muita guerra, muita guerra. 2008 foi o pior ano das nossas vidas. Sabe por quê? Porque tinha uma grande bênção na nossa direção que ia acontecer no dia 14 de dezembro de 2008, quando nós fomos consagrados ao ministério. 14 de dezembro de 2008, nós fomos consagrados como pastores, fomos ungidos pastores. O mundo espiritual sabia a bomba atômica que Deus estava preparando. Deus já sabia que Hortolândia não seria mais a mesma cidade. Deus já sabia o que Ele ia fazer e usar as nossas vidas para aquilo que ia acontecer em Socorro, no Amanda. Hoje eu conversei com o pastor de Angola, está tudo caminhando, em breve nós teremos uma vida nova em Angola também. Dá mais um aplauso a Jesus, pelo amor de Deus. Mas foi guerra, guerra, guerra. Meu Deus, que ano! Quando eu estava preparando essa mensagem hoje, eu lembrei de 2008, eu comecei a chorar, de tanta dor e sofrimento, de lembrar o que eu vivi. Por quê? Porque uma grande bênção, um grande milagre estava para acontecer. Esses 3 casais de jovenzinhos que vão ser consagrados a pastor daqui a alguns dias, se não desistirem, né? Eu tenho alguns dias para fazer vocês desistirem. Talvez vocês não estejam observando os níveis de guerra que vocês estão vivendo. Agora se preparem, porque esses próximos dias serão muito piores. Tempestades vão se levantar, tormentas vão se formar, tudo para tentar impedir aquilo que Deus tem preparado. Pois eu quero já lançar uma palavra para vocês, que nada vai fazer com que vocês paralisem, nada vai fazer com que vocês abandonem, porque Jesus está no mesmo barco que vocês. Dá um aplauso bem lindo para Jesus. E aí a gente acha que é só com a gente que acontece isso, né? Não, grandes protagonistas viveram exatamente isso. Lembra de José? José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, passou por diversas provações, mas ele foi fiel, ele foi resiliente, e Deus o levou a posições que ele nunca imaginou viver, irmãos. Mas pensa, Deus já sabia onde ele o levaria. Deus já tinha tudo programado da grande bênção que ele seria, do grande milagre que Deus ia operar na vida e através da vida de José. Só que o inferno se levanta com tempestade para tentar impedir, irmãos, para tentar impedir. Lembra de Davi? Um jovem pastor que derrotou Golias, um homem com 3 metros de altura. Davi enfrentou perseguições, Davi enfrentou desafios constantes a toda hora. Antes de se tornar rei em Israel, ele sabia que as tempestades viriam, que para ele conquistar o trono, muita coisa ia ter que acontecer, mas através da fidelidade, da perseverança, se concretizou. Sem contar o apóstolo Paulo, irmãos, quantas missões de êxito Paulo teve, mas quantas perseguições ele sofreu, quantos naufrágios ele viveu, quantas prisões ele teve que enfrentar, quantos sofrimentos, tudo para quê? Para impedir a grande bênção de se estabelecer. Será que você está enfrentando tempestades nesse momento? Será que você está enfrentando
ventos contrários nesse momento? Pois eu tenho uma palavra para você: não pare no meio da travessia, porque do outro lado tem grandes promessas para serem entregues na sua mão e na sua casa. Só quem recebe, diga amém. Dá um aplauso lindo a Jesus. O que você viveu desse lado já foi muito bom, só que hoje Deus te trouxe aqui para te avisar que é para o outro lado agora. No outro lado é que tem o propósito, é do outro lado que tem um destino. Mas o diabo vai fazer de tudo para paralisar você, vai colocar preguiça, vai colocar desânimo, vai colocar um monte de obstáculo para que você desista. Mas olha para o irmão que está ao seu lado e fala para ele assim: ó, eu sou indesistível. Agora olha aqui para mim, quando você pensar em desistir, nos procure. Você não está sozinho, a gente quer estar no mesmo barco que você. Esses pastores que estão aqui à frente, nós queremos estar no mesmo barco que você. Nós não vamos deixar você naufragar, você afundar, mas a gente também precisa saber se você está pensando em desistir. Tem gente que desiste, nem avisa e vai embora, não é verdade? Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: ó, você está proibido de desistir. Segunda coisa, às vezes a gente vem para um culto como esse para ouvir uma resposta de Deus. Quem está atrás de uma resposta de Deus aqui de verdade, levanta a mão. Sabe qual é a resposta de Deus para você hoje? Silêncio. Pastor, eu preciso de uma resposta. Já me pegaram ali fora hoje e falaram assim: pastor, estou esperando a resposta é essa. O silêncio de Deus revela a sua soberania, não a sua ausência. Se você veio buscar uma resposta, se prepare. Verso 38, a Bíblia diz que Jesus estava na popa. A Bíblia diz também que ele estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, e que os discípulos então acordaram e clamaram: mestre, o senhor não se importa que a gente morra? Jesus estava dormindo, encostado com a cabeça num travesseiro. Aliás, você sabia que nenhum dos outros evangelhos menciona travesseiro, só o evangelho de Marcos. Os outros que contam a mesma história não falam que ele tinha um travesseiro. Aí eu fui tentar entender, né? Por quê? Primeiro porque Marcos, ele era detalhista. Se você pegar as passagens que tem nos outros evangelhos, a de Marcos, Marcos é detalhista. Ele procurava detalhes para trazer entendimento. Mas eu fiquei pensando, porque eu já passei por uma situação parecida. Quem aqui já esteve num barco, numa embarcação, num navio que quase naufragou? Que as ondas vinham, batiam, que ficou desesperado? Alguns. É bom ou ruim? É horrível, é horrível. Eu lembro que nós estávamos, não lembro, a gente estava na Grécia, voltando para a Turquia, e falaram o seguinte: tal horas nós vamos embora, quem não tiver dentro da embarcação vai ficar. E atrasaram 2 horas, irmãos. Por que o comandante disse que não podia esperar? Porque as águas iam ficar agitadas. Irmãos, de verdade, eu achei que eu ia morrer. Na hora que eu desci para a embarcação, tinha muita gente vomitando, colocando as tripas para fora. Eu falei assim: é melhor eu morrer lá em cima do que morrer aqui nesse chiqueiro. E eu subi para a popa da embarcação. Mas volta aqui comigo. Eu entendi quando Marcos coloca aqui: Jesus estava com a cabeça encostada no travesseiro, porque não foi um cochilo que Jesus deu. Porque quando a gente entra numa embarcação, a pastora Samara é assim, ela começa a ficar enjoada, aí ela toma uma cartela de Dramin e dorme. É um cochilo. Jesus estava com um travesseiro, porque não era um cochilo, ele estava dormindo de fato. Ele não estava preocupado, porque ele confiava no Criador. Irmãos, vamos seguir aqui, depois você vai me entender.
Jesus estava dormindo encostado no travesseiro, na popa. A popa é a parte de trás da embarcação. É o lugar onde se encontra o leme, que dá direção para a embarcação. Ou seja, entenda isso, mesmo dormindo, como a Bíblia menciona, Jesus estava no controle de tudo. Ele estava na popa, onde dava direção para o barco. Ele estava dormindo e com travesseiro, porque mesmo dormindo, Jesus não perde o controle de nada. Sabe o que significa? Você está esperando uma resposta? Pois mesmo no silêncio, não é a falta de Jesus, não é que Jesus não tem uma resposta para te dar, é só para você se acalmar. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: se acalma, acalma o teu coração. O sono de Jesus aqui, teologicamente, também tem um significado. Se você procurar na sua Bíblia, você vai ver que é o único lugar que menciona Jesus dormindo. O único lugar que menciona que Jesus estava dormindo é exatamente no meio de uma tormenta, no meio de uma tempestade. Isso mais uma vez revela que Jesus era plenamente homem aqui na terra e plenamente em Deus, porque ele estava dormindo, ele estava em paz. Tim Keller tem uma frase que diz o seguinte: Jesus dorme porque sabe que o Pai está sempre no controle. A verdadeira fé não entra em pânico diante das ondas revoltas. O silêncio do Senhor, irmãos, nem sempre é uma negativa. Nós temos a mania de esperar de Deus uma resposta, e a gente sabe qual é a resposta que nós queremos da parte do Senhor. E por vezes Deus está em silêncio, absoluto silêncio. E o silêncio de Deus nem sempre é uma negativa. Quantos de nós estamos esperando por um milagre? Quantos de nós estamos esperando por uma bênção gigantesca, uma resposta, um sinal, e achamos que Deus se esqueceu de nós, ou que Ele está ocupado demais em nos responder? Pois eu e você passamos por tormentas, passamos por tempestades, a gente passa por guerras, nós passamos por crises, porque nós estamos sendo testados na nossa fé e na nossa perseverança, irmãos. A nossa vida é eternamente um teste, e muitos estão sendo reprovados. Deus quer te aprovar, amém? Mas você precisa ser merecedor, você precisa ser resiliente. Jonas, interessante, Jonas, dentro da barriga daquele grande peixe. A Bíblia conta que depois dele ser engolido por esse grande peixe, ele descansou. Quiçá dormiu ali dentro da barriga do peixe. Por quê? Porque ele confiava que Deus iria livrá-lo. Olha que interessante, Deus não poupou Jonas de ser engolido, mas Deus poupou Jonas da morte. Está entendendo? Muitas vezes Deus não vai nos livrar da tempestade, mas Ele vai nos dar um escape. Daniel, apesar dele enfrentar a morte cara a cara, ele também descansou, ele dormiu tranquilamente na cova dos leões, irmãos. Por quê? Porque ele confiava que Deus iria protegê-lo. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel da morte. Você está entendendo onde eu quero chegar? Você pode estar passando por tormenta, você pode estar enfrentando uma grande dificuldade, uma grande tempestade, porém, Deus sabe o final, e no final, você será vencedor. Pode aplaudir o Senhor. Mesmo quando Deus parece não estar falando nada, não está emitindo nenhum sinal, não dando nenhuma resposta, ainda assim Ele continua no controle, como foi no barco, atravessando por outro lado. Jesus estava dormindo, mas Ele continuava no controle. E tem uma frase que eu quero compartilhar com você: o silêncio de Deus é uma aula para mim e para você, não é um abandono da presença dEle. Toda vez que você quiser resposta de Deus e ouvir um silêncio, saiba que Ele está querendo te ensinar algo. Não significa que Ele te abandonou,
Quantos estão me entendendo, digam aleluia. E terceira e última coisa, milagre não foi acalmar o mar simplesmente, como nós vimos que aconteceu no texto. O acalmar o mar não foi o milagre principal, mas foi revelar quem estava dentro daquele barco. Verso 41. Eles estavam apavorados. Diga comigo, apavorados. Fala mais alto, fala apavorados. Dá uma entonação, fala apavorados. Isso. E como você fica quando você não vê saída? Eles estavam apavorados. E eles começaram a perguntar um para os outros, ali dentro do barco: quem é esse? Quem é esse aí, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse, que o vento responde? Quem é esse, que o mar obedece? Essa é a primeira vez, irmãos, que os discípulos expressam algum tipo de perplexidade diante de quem Jesus era. Talvez você conheça um Jesus, mas na verdade hoje Ele quer se revelar a você num todo. Talvez você conheça um Jesus que foi à cruz do Calvário, derramou do sangue precioso dele em detrimento do seu pecado, e só isso. Não é só isso. Jesus não é simplesmente tão somente isso. Aqui no barco, os discípulos pela primeira vez ficaram perplexos, ao ponto de perguntar: quem é esse? Quem é esse? Ora, eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam dos feitos de Jesus, e ainda assim eles perguntavam uns aos outros: quem é esse? Irmãos, no Antigo Testamento, somente Deus tinha o poder sobre a natureza. No Salmo 89 diz o seguinte: tu é aqueles que dominam o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, e tu, somente tu, consegue acalmá-las. Em Jó, capítulo 38, numa forma irônica de Deus conversar com Jó, ele fala assim no verso 8: quem é que represou o mar, colocando portas nele, quando ele rompeu do ventre materno? Quando vesti das nuvens em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse: até aqui, mar, você pode vir, além desse ponto, não. Aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. É Deus falando com Jó. O Criador tem o poder sobre a natureza. E a pergunta dos discípulos dentro do barco é uma retórica, na verdade: quem é esse? Quem é esse? E o Evangelho de Marcos traz uma resposta: quem é esse? Esse é o Senhor do céu, da terra e do mar. Talvez hoje você veio para cá entendendo quem é Jesus, teu Salvador, teu Senhor. Mas eu quero te dizer que esse Senhor e Salvador, Ele também tem o poder sobre a natureza, irmãos. Até as ondas, até o mar lhes obedece. Só quem entendeu fica de pé no seu lugar. A tempestade cessar foi um milagre, não tem como discordar. Mas o verdadeiro impacto foi descobrir que o Deus eterno também estava ali no barco. Jesus é eterno, Jesus é poderoso. O mesmo Cristo que acalmou o mar com uma palavra, é aquele que reina sobre as tempestades da nossa vida, irmãos. O mesmo Jesus que estava no barco junto com seus discípulos, indo para o outro lado, é o mesmo Jesus que hoje pega na sua mão. É o mesmo Jesus. O maior milagre não é ver o seu problema resolvido. O maior milagre é hoje você sair daqui entendendo de fato quem é Jesus. Quem é Jesus?
Você pode colocar a mão no seu coração agora? Fechar os seus olhos, você pode fechar os seus olhos? Meu Deus, nós já temos falado tanto sobre Ti, a respeito de Ti. Nós sabemos que o Senhor é o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, também é o nosso Senhor. Mas hoje, que todos nós tenhamos o entendimento de que o Senhor tem o poder sobre tudo e sobre todos, que mesmo quando o Senhor não nos dá uma resposta, ainda o Senhor tem o controle de tudo. Que nessa noite, todos nós aqui, sem exceção, possamos vivenciar esse momento único. Toca nas nossas vidas, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus.